Cara, eu não sei nem se o torcedor do Manchester United está aqui, mas eu imagino que haja a presença mórbida dos rivais querendo rir um pouco mais dessa fase interminável do Manchester United de acumular não só tropeços, como vexames, né? O Manchester United está eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões como lanterna. O Manchester United ele não vai nem para a Europa League, o que acho que é até melhor, tá? Para a sequência da temporada, para o time não ter outra, enfim, distração em meio a tantos problemas que ele tem que resolver, tantos jogadores que tem para recuperar primeiro física, mas também depois tecnicamente. Mas, cara, o Manchester United é o lanterna de um grupo que tinha, com todo respeito, o Galatasaray e o Copenhagen. É um negócio absolutamente vergonhoso, cara. O Manchester United ele cai oficialmente hoje aqui com uma derrota para o Bayern de Munique, numa atuação frágil, que teve apenas uma defesa do Neuer, num chute no primeiro tempo de fora da área do Luke Shaw. Mas ele cai moralmente, ele cai oficiosamente muito antes, né? Assim, a gente olha para essa fase de grupos, o Manchester United levou mais gols do Galatasaray do que do Bayern de Munique. Né? Assim, acho que perder as duas para o Bayern é até normal, considerando o nível dos dois clubes, principalmente, não só das duas equipes, né? Olhando para a estrutura, menos do que para o elenco e para a comissão técnica. Mas você levar mais gols do Galatasaray, você levar 4 do Copenhagen, você perder dentro de casa para o Galatasaray, você... Cara, assim, é muito problemático. Ah, caramba, a gente tem que olhar para os erros individuais que custaram a vaga e etc e tal. Meu amigo, erro individual faz parte do coletivo. Assim, eu acho que é querer trocar o sofá, né? Quando você, se tiver numa relação monogâmica, pegar o seu parceiro, a sua parceira, contrariando a monogamia em cima do sofá. É trocar o sofá. É você não olhar para si, para a relação e tudo mais, né? Há muitos problemas nesse Manchester United. Tem muita coisa para a gente falar, para dissecar, mas hoje eu vou ser um pouco mais breve aqui, até porque eu estou nessa pegada de Liga dos Campeões, e, enfim, pouco sono e muito trabalho. Mas vamos olhar para essa campanha, e esse dado eu acho muito chocante. Os 15 gols sofridos, que aliás colocam o Manchester United antes da rodada antes da fase de grupos terminar na quarta-feira, coloca como a pior defesa da fase de grupos dessa temporada ao lado do Real Antuérpia. E um gol a mais sofrido do que o Celtic, duas equipes que já estavam eliminadas há algum tempinho. Mas não só isso. Esses 15 gols sofridos são o pior número de qualquer equipe inglesa na história da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma história que completa e termina 20 anos agora em 2023, um formato que foi implementado em 2003 como uma fase de grupos única, né? Antes tinham 2 fases de grupos, entre 98 e 2003, se não me engano, e de 2003 para cá a gente tem uma fase única de grupos, e nesse recorte de 20 anos nunca um time inglês sofreu 15 gols. E repito, não era o grupo da morte. Você pode olhar para os méritos que existem do Copenhagen, do Galatasaray, mas eu prefiro e acho muito mais válido você olhar para problemas que existem aqui nesse Manchester United. Cara, e assim, eu fico pensando, antes de falar de Ten Hag, antes de falar desse elenco e de algumas questões que eu posso observar aqui, o Manchester United ele está se apequenando, né? Vamos ser sinceros aqui. Assim como clubes crescem ao longo da história, outros diminuem. Eu estou longe de falar que o Manchester United virou um clube pequeno, virou um clube médio. Não é isso, né? O Manchester United ainda é um absoluto gigante, é o maior campeão da história do campeonato inglês, é o segundo maior campeão dentro da Inglaterra, entre os ingleses, na Liga dos Campeões, com 3 títulos. Mas o Manchester United ele já está há 10 anos acumulando esses vexames, essas vergonhas e vivendo um novo normal.
quando a gente olha desde a saída do Sir Alex Ferguson daqui, nesse recorte de 10 temporadas, a gente tem em 10 temporadas 6 participações apenas do Manchester United na Liga dos Campeões, ok? Ou seja, 4 temporadas de ausência, quase metade, portanto. Já é o primeiro alerta. Ah, mas 2 finais de Europa League dentro dessas 4 ausências e uma delas batendo em título. Eu acho que isso é enxugar gelo. Mas vamos olhar para as 6 participações. Eliminado na fase de grupos em 2 delas, agora 3, né? Aumentando para 11 temporadas. Caiu nas oitavas em 2 e caiu nas quartas em outras 2. Não chega nas semis desde que chegou na última final de Liga dos Campeões lá atrás, em 2011. Cara, então assim, já tem uma geração se acostumando a ver o Manchester United performando dentro da Liga dos Campeões quando se classifica de maneira marginal, né? De maneira como decoração, né? Como ornamento ali. Que história gigante, mas quando você vê o futebol, quando você vê ali, é muito ralo, né? É pedrinha. Então, vamos entender aqui que você pode sim cobrar historicamente campanhas, e deve cobrar isso, claro, campanhas mais consistentes. Mas você olhando para um recorte de momento histórico, né? 10 anos é um momento histórico, não é a história, mas é um momento histórico relevante e significativo, é isso mesmo, tá? Cair na fase de grupos é isso aí. É a terceira vez, já agora em 11 temporadas. E veremos se volta na próxima, hein? Porque essa queda do Manchester United, não sei se vai cair o Newcastle amanhã, que aliás vai ter vídeo aqui sobre esse jogo contra o Milan. Estarei lá no St. James's Park. Essas 2 quedas, elas prejudicam a chance da Premier League ter 5 vagas na próxima Liga dos Campeões com a expansão da Champions, né? 2 ligas vão ter uma vaga a mais e a Premier precisa pontuar bem no coeficiente dessa temporada nas competições europeias. Perdendo metade dos participantes na Champions, já na fase de grupos, é um problema. Então, se tivermos o tradicional número de 4 vagas dentro da Premier, imagino que já tenhamos distribuídas aí, imagino, né? Se der para palpitar agora, Liverpool, Arsenal e City, e aí Tottenham, Aston Villa e talvez o Manchester United brigando aí pela 4ª vaga. Então, cara, não é tão simples assim, não. A sensação é aquela de o Manchester United às vezes dar um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás. Aí quando você vê no fim das contas, está mais atrás do que estava 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás e tudo mais. Então, repito, é o novo normal, expressão horrível que ficou muito atrelada à pandemia e tudo mais, mas é o novo normal desse Manchester United. Olhando para os atenuantes às críticas do Ten Hag, são muitas e muitas lesões, né? Assim, eu tento tomar cuidado para não colocar tanto peso nisso, para soar como desculpa, mas hoje ele veio para o jogo, além dos tantos problemas, sem o Rashford e o Martial, críticas à parte, principalmente o Martial, são 2 caras que poderiam estar ali no banco de reservas para tentar fazer alguma fumaça no segundo tempo, estavam fora porque estavam doentes. Ok, não é lesão, mas é uma questão médica. Durante o jogo perde o Maguire, algo no pubis, né, na virilha, não sei qual é a gravidade. Perde o Luke Shaw, que sai no intervalo, também não sei o que aconteceu, parece muscular. E tem que entender a situação do Varane, que foi titular hoje pela primeira vez desde o fim de outubro e jogou bem. Defensivamente o Manchester United foi bem, tá? Assim, o Bayern ele teve muita posse, muito volume, mas poucas chances de fato criadas, mais do que as criadas pelo Manchester United, é verdade. Mas defensivamente eu gostei do Varane, achei o Dalot bem, achei o Luke Shaw bem, o próprio Maguire, que vem sendo um dos melhores jogadores desse Manchester United, é uma pena ele sair, e bonito vê-lo sendo aplaudido de pé por essa torcida que está do lado dele nesse período difícil da carreira dele. E olhando ofensivamente, a produção muito pobre, né? O Antony começa bem o jogo, depois cai de produção, o Garnacho hoje foi muito mal, né? Não adicionou em nada, e o Højlund absolutamente isolado. Absolutamente isolado. Até relatei na transmissão que eu vi no segundo tempo ele falando com o Ten Hag, cara, ninguém me dá bola na frente, né? Ninguém me bota no espaço vazio para correr, ninguém explora as costas da defesa, ninguém espeta a bola. Foi essa interpretação que eu fiz da movimentação ali entre
do gesticular, né, do Højlund para o Ten Hag. E realmente não tem, cara. Ainda é atacante verde, é claro, é um cara que precisa de tempo para desabrochar no que eu acho que será um muito bom atacante, mas se ele não tocar mais na bola durante o jogo, se o time não envolvê-lo mais e se o time não conseguir criar essas, como é que eu posso dizer, essas situações para ele participar e ser um pouco mais atuante, vai ficar realmente difícil, sendo que ele se despede com 5 gols nessa fase de grupos. Quase metade de todos os gols feitos, são 12, né, do Manchester United nessa fase de grupos, um dos artilheiros da competição até o momento. Cara, enfim, temos uma semana em que vemos o Manchester United tomando uma pancada para o Bournemouth aqui 3-0, agora perde para o Bayern de Munique 1-0, nenhum gol marcado em 2 jogos, e termina visitando o Liverpool em Anfield, que esfrega as mãos, né? O líder da Premier League, aliás, perdão ao torcedor do Liverpool se aqui estiver. Eu tinha avisado que eu não faria vídeo no fim de semana, né? Não sabia que terminaria com o Liverpool na liderança, o que é um fato novo que eu gostaria de ter explorado aqui num vídeo no canal. Mas eu me sinto muito mal de fazer um vídeo sobre algo que eu não vi e que só vi melhores momentos e só li outras reportagens. Tudo bem que eu faço isso em alguns jogos, mas não consigo fazer de todos, não dá para ser assim. E acharia injusto com a qualidade do canal aqui, que já não é lá essas coisas, fazer um vídeo de orelhada. Então tive um casamento para ir e não pude acompanhar a rodada, não pude acompanhar nem o jogo do Liverpool, mas é uma liderança que, olhando para o todo, me parece muito justa com uma equipe que está entregando muito, mesmo também com algumas lesões importantes, e isso a gente vai explorar nos próximos vídeos. E tudo mais. Esse fim de semana também vai ser um pouco problemático porque eu estou a caminho da Arábia Saudita para cobrir o Mundial de Clubes, mas vou tentar acompanhar o máximo possível e tentarei acompanhar, claro, Liverpool e Manchester United neste domingo. Eu pergunto para o Ten Hag se ele se sente pressionado nessa esteira de resultados e indo enfrentar o estádio e o time que na temporada passada ele sofreu 7-0. Enfim, essa entrevista você pode acompanhar, certamente já está nas redes sociais da TNT Esportes, tá? Também entrevistei o Diogo Dalot, que falou muito bem com a gente. É isso, gente. Muito pouca novidade por aqui, viu? Esse é o Manchester United de uma geração que não viu aquele Manchester United. Esse é o Manchester United que eu não sei quando vai voltar a ser aquele ou virar uma versão melhor. Porque a gente pode enxergar pequenos sinais de evolução, mas os problemas são tantos. E vamos ver o que o Ten Hag vai conseguir evoluir. Eu li outro dia alguém falando sobre as 2 temporadas iniciais de Klopp no Liverpool e Arteta no Arsenal também foram complicadas, né? E a segunda não foi tão brilhante de nenhum dos dois. Eu acho que é um paralelo interessante para a torcida ter paciência com o Ten Hag, mas ele me parece um pouco perdido no momento, tá? E o que conta muito contra ele é ver que muitos dos reforços que ele pediu e que ele quis ou não estão jogando ou não estão entregando em campo. Isso é um problema, isso pesa. Isso pesa. Enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Vídeo nesta quarta-feira após Newcastle e Milan, relembrando, tá? Obrigado pela paciência, acima de tudo.